Boa tarde a todos. Hoje, 16 de dezembro de 2022, mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho a respeito de um assunto bíblico. O nosso assunto de hoje é o pecado. Vamos então encontrar versos aqui que vai falar desse assunto. É um assunto difícil, mas é penoso, mas é real. Infelizmente, nós somos pecadores porque cometemos pecados. Vamos então orar e antes disso eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participam destas lives, desse trabalho. Eu agradeço aos alunos da Escola do Pensar, aos pais, amigos, todos os funcionários e sempre eu sou grato a vocês. E peço a Deus que nos abençoe. Vamos orar. Eterno Pai, estamos aqui agradecidos mais uma vez porque o Senhor tem nos abençoado ricamente. Toma-nos em Tuas mãos, Pai Santo, te peço também pela pátria, que tem sofrido, que tem estado em momentos difíceis, mas que o Senhor seja o nosso protetor, como tem sido. O Senhor veio para isso, para dirigir o mundo da melhor maneira possível, e por isso é que nós nos entregamos em Tuas mãos, Pai Santo. Guarda-nos pela Tua justiça, ensina-nos a trilhar o caminho do bem, livra-nos do pecado, para que possamos um dia estar louvando a Cristo e adorando por todos os séculos, em nome de Jesus. Amém. Como falamos hoje, o assunto é pecado. Vamos ver aqui em João, o Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 a 9, que diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, vô-lo enviarei. Jesus está dizendo que vai mandar o Consolador. Ele está se despedindo da sua vida pública aqui na terra, mas ele prometeu que nós não vamos ficar sós. E 40 dias depois da ressurreição, Cristo foi ao céu e 10 dias depois, no Pentecostes, a palavra Pentecostes significa 50 dias, ele manda o Espírito Santo e houve então uma transformação a partir daquele dia. E até hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Que bom que nós temos o Espírito Santo. No verso 8 diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, nosso assunto de hoje, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, que nós somos pecadores e somos carentes da graça de Cristo. Também da justiça, justificação, salvação, limpeza, nós seremos justificados também, o Espírito Santo nos traz isso. E também do juízo, da avaliação que será feita da vida, da fé, da graça, das escolhas que cada um de nós temos. Então o Espírito Santo vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos diante disto, do pecado, da justiça de Cristo em nós e também do juízo que passaremos por ele. Segundo Daniel, já estamos passando pelo juízo. Daniel viu lá no céu, um início de um juízo. Um dia nós poderemos entender melhor disto e aqueles que têm mais pressa, ligue para nós e nós entraremos nesse assunto. O verso 9 diz assim: O pecado, porque não crê em mim. O maior pecado é não crer em Jesus. Crer em Jesus é crer nas suas palavras. Ora, nós vivemos com Cristo, mas Ele é invisível para nós, mas a sua palavra não. Nós não conheceríamos a Jesus se não fosse as Sagradas Escrituras. E ele diz aqui que o pecado, porque não creem nele. Como é que você crê em Jesus? Crendo nas suas palavras. Mais adiante aqui vem o verso 10, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E aqui então chegamos ao 7, 8 e 9 e o 10. Que interessante a gente, quando ler a palavra, a gente compreende, é fácil de compreender.
Se nós sabemos ler, temos Bíblia, temos inteligência, então vamos compreender sim. A Bíblia praticamente não precisa de auxílio de interpretação em pelo menos 95% dela. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo 20, verso 3. É muito interessante quando a gente vai ver isso aqui. Pouca gente para ler Êxodo 20. E aqui está o primeiro mandamento. Esse mandamento é decisivo para não pecar. E ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E eu pergunto a você, meu amigo, meu irmão, você tem outros deuses diante do Deus Criador? Quem você está pondo entre você e Deus? Deus é aquele primeiro em sua vida. Ele diz no seu primeiro mandamento, de uma série de 10 mandamentos, Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Tudo que é criado não merece atenção devida para adorarmos, ou para crermos, ou para colocar confiança. Somente o Deus Criador é a nossa confiança. E os 10 mandamentos que se seguem aí até o verso 17, nós vamos ver os 10 mandamentos. Eu peço que cada um pegue Êxodo 20 e leia pausadamente, mas o primeiro mandamento é esse que fala do maior pecado, que é ter outros deuses diante de nós. Vamos ver agora 1 João, capítulo 3, primeira carta de João, capítulo 3, versos 4 a 6. Todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós estamos falando sobre pecado. Então, esse verso é necessário. O que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Cada vez que alguém transgride um dos 10 mandamentos, comete um pecado. Meus prezados, cuidado, porque muita gente anda dizendo que não precisamos mais guardar a lei. Aqui São João diz claramente: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. E qual é a nossa dever perante Deus? Parar de pecar. Com Cristo nós não pecaremos. E no verso 5 diz assim: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ele vem tirar de nós o pecado, porque nós transgredimos a lei. Ora, se você acha que isso passou, não é mais preciso guardar a lei, então você vai voltar para o pecado permanentemente. Em Cristo não há pecado, ele tira o pecado do mundo. Foi isso que ele veio tirar. E nós, nosso ofício vai ser pecar, transgredir a lei dele? Não, vamos pedir a ele que nos dê força, que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E no verso 6 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Qual é o segredo de vencer o pecado? Viver em Cristo. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Quem não conhece a Deus não conhece o amor, logo vive pecando, porque Cristo é a ausência de pecado. Vamos agora a Isaías 14, verso 12 a 15, que diz assim, ele vai falar aqui do primeiro pecado. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação. Me assentarei nas extremidades do norte. O norte é em cima. Acima de tudo, Deus é o norte. Mas
Esse anjo, ele rebelou-se e ele disse que subiria acima de todas as coisas. Ele diz mais ainda no 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja aí o pecado do orgulho, o pecado do egoísmo. Ele diz que ele quer ser igual ao Altíssimo. Quem é igual ao Altíssimo? Só Jesus e o Espírito Santo? O nosso inimigo, a antiga serpente, Satanás, o diabo, que era um anjo de luz, ele teve essa pretensão e por isso ele foi expulso do céu, depois que ele teve uma guerra com Cristo. No verso 15, diz assim, contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então nós vemos que o inimigo maior de Deus e da humanidade, ele se rebelou contra Deus, porque ele é criatura, jamais ele poderia pertencer nem igualar-se a Deus. Ele tem muita raiva de Cristo, e ele tem raiva dos mandamentos, em especial quando é aquele do Criador do céu e da terra. Vamos agora para o último capítulo de hoje, Gênesis capítulo 3, de 1 até o 6. É um verso muito fácil de compreender, mas que também muita gente não sabe que existem esses versos na Bíblia. Olha lá, a serpente, que era Satanás, o que é Satanás, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, a Eva, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Deus nunca disse isso. Ele disse que podemos comer de todas as árvores. Vamos ver o que a mulher responde? Eva, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Deus disse, não coma do fruto do meio do paraíso, porque se você comer, morre. Então a serpente disse à mulher, é certo, não morrereis. Meus prezados, olhem isso. Quem é que diz para você, que prega para você que a pessoa morre e fica viva? Essa pregação não é divina, essa pregação é da serpente. Deus disse, se comer, morre. Eva comeu e deu ao marido, e nós recebemos a herança do pecado, da desobediência, quebramos a lei na pessoa de Eva e de Adão, e Deus disse, se vocês comerem, vão morrer. Satanás disse, pode comer que não morre. E porque muita gente crê, mesmo cristãos, que morre, mas fica viva a alma? Alma não, alma é a própria pessoa. Isso é simples de compreender. Uma pessoa que morre fica morta e só vai ressuscitar quando Cristo voltar. E vamos para o céu? Não, agora não. Cristo vem buscar. E ele disse, lá em São João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e eu levo vocês para mim mesmo. E Cristo foi e ele voltará. A Bíblia tem 2.500 vezes dizendo que Cristo vai voltar. Para quê? Para buscar os salvos. Então uma pessoa que morre salva não sobe para o céu. Outros dizem, vai para o seio de Abraão. O seio de Abraão é a sepultura. Nós ficaremos na sepultura até Cristo estar aqui de volta para nos buscar. Ele nos levará para o céu e Apocalipse vai dizer, daí para frente, Apocalipse 20 vai dizer todo o trâmite que nós teremos. Então, vamos ficar com isto. Uma pessoa morre porque comete pecado, porque cometeu o pecado. E Cristo veio para nos salvar e nos dar de volta a vida. Isso foi isso que ele prometeu. Que Deus nos abençoe ricamente e que nos proteja para compreendermos aquilo que
temos na palavra dele. Oremos. Eterno Pai, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos faça compreender. Dá-nos o teu Santo Espírito, Pai Santo, para que possamos compreender essas coisas simples, mas é preciso que tenhamos a coragem e a decisão de verificarmos aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Pai Santo e Eterno, que a tua paz e o teu poder repouse sobre nós e sobre todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Nos colocamos a toda disposição para que possam ligar para o meu telefone e eu responderei com versos bíblicos. 994-055612, ou então da escola 5841-6664. Quero servir a vocês através do estudo das Escrituras. Que Deus nos abençoe e até a próxima sexta-feira.